Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos à Magia de Lótus. Eu sou Bruno Monteiro, criador e desenvolvedor deste canal, desta página aqui, e convido você que está aqui a ter esse momento de conexão, esse momento de parar um pouco sua rotina, né? Se você puder, assista esse vídeo no momento que você seja mais tranquilo, mais calmo, para a gente ver o conselho que o Tarot tem para a nossa vida, para nossa semana, né? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já clica no sininho aí para receber notificações. Vamos ver qual o conselho que o Tarot traz para essa semana que nós vamos iniciar. O conselho geral do Tarot é o eremita, tá? O eremita é aquele que vai pedir para que nessa semana a gente busque se conectar conosco mesmo. É uma semana que vai pedir para a gente trabalhar mais o nosso autoconhecimento, o nosso amadurecimento. É hora de a gente deixar aquela criança que nós, muitas vezes imatura que nós temos, e buscar amadurecer, buscar trilhar o nosso caminho com sabedoria. O eremita ele traz esse convite da sabedoria. É o momento de a gente aprender a ser só, né? É aquele momento em que a gente precisa aprender a caminhar com as nossas próprias pernas, sem dependente. Sabe aquela coisa de eu não consigo fazer tal coisa se fulano não estiver comigo, eu não consigo crescer se fulano, ou minha mulher, meu marido, eu não sei viver sem meu filho. É a hora da gente aprender a viver só, a ser autossuficiente. Não é se isolar do mundo no sentido de eu não vou ter mais amigos, eu não vou ter mais ninguém, eu comigo mesmo. É importante entender que a solitude é diferente de solidão, né? É você estar bem estando só. E o eremita ele traz esse convite de estar bem estando só. Ele traz esse convite da gente parar um pouco e olhar para nós. É o momento da gente olhar para a nossa vida, olhar em que momentos da nossa vida a gente tem atitudes muito infantis, atitudes muito imaturas, atitudes de eu quero, o que importa é que eu quero e pronto, acabou. O que importa é que eu quero. E sem levar em consideração atitudes mais maduras mesmo. Sabe igual uma criança mimada? Muita gente se comporta como uma criança mimada, aquela criança que só faz aquilo que quer quando quer. E o eremita ele convida a gente a começar um caminho novo, a trilhar um caminho novo, mais consciência, expandir a consciência, uma coisa mais madura e não igual o louco que vai iniciar uma nova jornada e não tá nem aí porque vai acontecer. O eremita sabe que o caminho a trilhar não é um caminho fácil. No entanto, que ele está com esse bastão aqui para ajudar ele, para apoiar ele nos momentos mais difíceis. Perceba que na carta do eremita não há nada, né? Uma carta só vê o eremita e não tem mais nada na carta. Por quê? Porque a intenção é justamente você focar em você, não se distrair com aquilo que está fora de você. O eremita é realmente aquele convite de saia do mundo, sabe? Se distancia um pouco do mundo, da correria caótica do mundo e foca em você, no seu autoconhecimento, no seu autocuidado. Busque a iluminação que é dentro de você. Muitas vezes a gente quer respostas e a gente espera que as respostas sejam fora de nós. Mas a resposta está dentro de nós. Essa luz que ilumina aqui, o eremita tem dentro de si. E a partir do momento que ele se ilumina, ele ilumina os outros à volta. É interessante a gente falar do eremita e comparar, por exemplo, com a carta do sacerdote, do Papa, que há uma diferença. Enquanto o Papa, o sacerdote, ele é aquela pessoa que ele fala, que ele expõe, que é como se fosse um professor, ele ensina e traz pessoas para ele por meio da oratória, por meio de falar, de ensinar. O eremita não, o eremita ele se isola, ele fica na dele. Basta a gente lembrar aqueles monges tibetanos, né? Basta a gente lembrar daqueles monges que ficam lá no alto da montanha
ou então até monges que ficam próximos de nós no mosteiro. Eles não precisam falar nada, não precisam ensinar nada. A própria atitude de vida, a própria vida, a própria experiência deles já dizem por eles mesmos. Então, o tarô convida a gente essa semana a agirmos com sabedoria. É o convite de vamos dar uma pausa, deixa eu pensar melhor o que eu vou fazer, deixa eu olhar para mim, às vezes a resposta dentro de mim mesmo, né? E ter mais zelo e cuidado por aquilo que a gente quer, aquilo que a gente preza, mas com sabedoria. Agir com sabedoria é um amadurecimento. É uma semana que é importante a gente buscar um enraizamento, uma coisa mais madura, uma coisa mais estável. Aonde você estiver, você seja a luz, né? Você ser a luz que ilumina as pessoas, isso é muito importante. Essa semana é muito favorável para a gente fazer acontecer. É usar a sabedoria do eremita e começar a fazer acontecer. É a semana que pede para que a gente, assim como o mago, ela favorece muito o empreendedorismo. Então, se você tem um empreendimento, se você tem um negócio próprio, a semana ela é muito favorável a isso e é muito favorável para você tomar iniciativa. Se você está precisando resolver alguma coisa em sua vida, a semana ela vai estar muito favorável a você realmente tomar iniciativa. Vai lá e faz, não fique esperando as coisas acontecerem. Sabe, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você já tem tudo aquilo que você precisa para fazer acontecer. Se não aconteceu ainda é porque você está faltando um pouco de atitude, está faltando um pouco de iniciativa. Use sabedoria, né? A sabedoria que você vai desenvolvendo com o eremita, né? Conforme você vai olhando mais para si, você vai se tornando um homem mais sábio, uma mulher mais sábia. Você passa a usar essa sabedoria para fazer acontecer. O mago é aquele que pega aquilo que está no plano imaterial e concretiza no plano material, né? Ele pega aquilo que está na sua mente, a sua sabedoria, as suas ideias e concretiza. A semana ela é propícia para fazer. É o momento de agir. Não é o momento de ficar sentado, planejando e pensando. Não é. Tem muita gente que comete esse erro de planeja, na hora de executar, não executa. O mago ele convida justamente a executar. O que você tinha de planejar, você já planejou, então executa. Faça acontecer. Tá? É muito importante esse fazer acontecer aqui do mago. O que você pode usar essa semana para ajudar você a agir com mais motivação e tal? Use uma erva muito boa que é a canela. A canela ajuda a gente a ter aquela motivação, ela esquenta, né? Ela faz aquele nosso fogo interior esquentar e agir. Então use canela, use café. A combinação café e canela essa semana ajuda muito. Então você pode tomar café com canela, né? Então na hora de você fazer o café, coloca um pouquinho de canela ali. E o mais importante não é só tomar o café, né? Você pode fazer com que aquele café seja um momento mágico. Coloque a intenção de que você quer ter mais motivação, que você quer ter mais energia e disposição para você poder fazer acontecer. E um outro ponto importante é que essa combinação canela e café também ajuda a gente a ter uma proteção mental. A gente muitas vezes tem aqueles autossabotadores, fica ali na nossa mente ali falando, você não vai conseguir e não sei o que, né? É aquele velho ditado, é melhor você tentar, né, e dar errado do que não saber qual seria o resultado se tivesse feito, né? Então faça. E um lema para essa semana que eu falo assim, que eu uso para minha vida, até já foi lema de alguns anos aqui, porque todo ano tem um lema para mim, né? E teve um ano que eu tive esse lema que é feito é melhor que o perfeito não feito. Essa é uma frase que eu tenho que eu trago da Thaís Godinho, né? E ela tinha essa frase e eu guardo para mim também. Feito é melhor que perfeito não feito. O mago ele vai falar isso. Faça mesmo que não esteja condições mais perfeitas. Faça. A semana pede ação. Pede que você
comece a caminhada, assim como eremita, comece a jornada, comece a fazer. Quantas a gente tem tantas ideias, tantos planos, e a gente não faz porque a gente tem medo, tem receio de que não vai dar certo. Não tenha medo. O mago ele fala assim, é hora de você agir, né? A semana é favorável para isso, para que você comece a fazer. Porém, um ponto de atenção essa semana, um aspecto que a gente precisa tomar cuidado essa semana, é com a morte. A carta da morte, ela não, né? Tem gente que quando sai a carta da morte num jogo, a pessoa, meu Deus, né? Coisas horríveis vão acontecer. E não. A carta da morte, ela vem falando justamente da transformação, da mudança de vida. Mas como nós estamos falando do que não é aconselhável essa semana, então a morte vem falando assim, olha, não é aconselhável que essa semana você tome atitudes de cisão, de cortes. É uma semana para a gente fazer acontecer, trabalhar como o mago pede, agir, mas evitar tomar atitudes que finalizem, sabe? Finalizar coisas. A morte ela é aquele convite da transformação, e é importante a gente transformar, é importante a gente mudar a nossa vida. Porém, essa semana a gente muitas vezes acha que a gente tem que tá sendo aquele movimento de mudar, transformar, renovar. E a morte essa semana falando assim que, calma, será que não é o momento de você parar um pouquinho e ver o que é que você precisa manter na sua vida, ao invés daquilo que você precisa cortar da sua vida? Então, quando a gente, vamos por relacionamentos, a morte ela vem falando que se você tá num relacionamento que não tá tão bom, que você tá pensando em separar ou algo assim, a morte ela vai falar assim, essa não é a melhor semana. Essa não é a semana mais ideal para você tomar esse tipo de decisão. Essa semana você vai estar, até porque essa semana você vai estar muito eremita, você vai estar muito assim em você consigo mesmo. Você vai estar olhando muito para si. Então aproveite a semana para amadurecer suas ideias. A semana ela pede justamente para que você amadureça suas ideias, para que você tenha mais consciência e sabedoria daquilo que você está fazendo. Não vá querendo passar por cima de tudo e todos em busca de uma renovação da vida. Você merece sim renovar sua vida, mas merece renovar com sabedoria, com inteligência. É você olhar para si e ver, será que realmente é uma situação que demanda que eu encerre isso, encerre esse relacionamento, saia deste emprego? Às vezes a gente passa por situações na vida, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo, alguns anos atrás. Eu trabalho até hoje, trabalho numa escola, vai fazer 12 anos que trabalho nessa escola. E houve uma época que eu fazia uma função que eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem. E eu tava ficando doente por isso, tava tendo crise de ansiedade e tal, por causa dessa função que eu exercia. E aí, na época, eu pensei seriamente em sair da empresa. Eu pensei seriamente em pedir demissão, eu não aguentava mais, eu queria sair. Cheguei a pedir transferência para uma outra unidade, porque eu não aguentava mais fazer aquilo que eu estava fazendo. Isso vai fazer uns 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos aí, que essas situações aconteceram. E, hoje eu paro e penso assim, nossa, se eu tivesse naquela época, não, mais até de 6 anos, foi uns 8 anos mais ou menos. 6 anos é da época da pandemia, não foi bem antes da pandemia. É, um pouco antes ali. Uns 7 anos, 8 anos mais ou menos. E eu paro pra pensar e falo assim, gente, se eu tivesse, na época, saído do trabalho por causa da situação que não estava muito legal, realmente a morte estava ali, sabe? Meio que eu estava querendo dar fim daquilo ali, eu não aguentava mais. Se eu tivesse realmente aberto mão, como é que será que eu estaria hoje? Será que eu estaria bem? Será que eu estaria trabalhando? Porque tem colegas meus que saíram por N motivos e eu até hoje não estou trabalhando. Tenho dificuldades para encontrar um trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho não é uma coisa muito... não está assim tão aquecido assim. Então a morte,
essa semana é o convite para, olha, não é momento de você parar. Aqui tá vendo que eu tenho essa imagem das crianças aqui? Eu não sei se dá pra ver direito, tem duas crianças aqui, ó. Lembra que eu falei que o eremita ele convida a gente a deixar aspectos infantis de lado? A gente amadurecer, a morte convida a mesma coisa. Tem coisas que não servem mais pra gente. Tem roupas que não cabem mais na gente. A gente não pode mais querer colocar uma roupa de quando a gente tinha 15 anos, 14 anos. Entendeu? Não serve mais. Só que a morte, ela, nessa semana, ela fala que, ok, você precisa primeiro amadurecer. Então não adianta você sair cortando tudo. Ai, aquele meu marido é um lixo, que não sei o que, vou me separar dele. Ai, eu vou, meu emprego não tá bom, eu vou sair do meu trabalho. Não faça isso, gente. Essa semana não é a semana mais adequada para isso. Não é uma semana de finalização. É uma semana para a gente olhar para nossa vida, ver o que é que eu quero para minha vida, agir sim, a gente precisa tomar ação, atitudes, a gente precisa fazer atitudes para nossa vida mudar, mas precisam ser mudanças que não envolvam finalizações. Então, assim, o mago, ele pede a iniciativa. Então, por exemplo, digamos que realmente você avaliou, você viu que o seu emprego não dá mais, você não aguenta mais o trabalho que você está, você quer sair do seu trabalho. O que você tem que fazer essa semana? Segundo aqui os conselhos do tarô. Olhe mais para dentro de si. As respostas para as dúvidas estão dentro de você mesmo. É o momento de você sair um pouco daquilo que o mundo fala. Às vezes, porque se a gente for levar em consideração tudo aquilo que o mundo fala, que as pessoas falam, a gente acaba não agindo da forma correta. Por quê? Porque muitas vezes o mundo aí fora, eles vão pregar que você tem que ser feliz, você tem que ser feliz a todo custo. E sim, a gente precisa ser feliz, a gente precisa ter uma vida mais tranquila. O propósito aqui do Magia de Lótus é ter uma vida mais tranquila, mais leve, feliz, mas não é a qualquer custo, entendeu? Porque muitas vezes a gente, na busca de uma vida feliz, na busca de uma vida tranquila, a gente acaba tomando decisões que depois a gente mesmo se arrepende. Então, essa semana é importante ter esse momento de solitude, olhar mais para si, olhar mais para sua vida, fazer uma reflexão real, colocar no papel aquilo que você gosta, o que você não gosta, o que você sente bem, o que você não sente bem, aquilo que você está pensando em dar fim, cortar. Se você sentir que é necessário, você, ok, mas não faça semana. Semana ela pede muita cautela com essas questões de transmutação, de mudanças. Não é uma semana boa para mudar, literalmente. Em todos os sentidos da palavra mudança. Ah, eu tô pensando em mudar de casa. Não mude essa semana, tá? Só se for assim, quando eu falo não mude, não é que eu não posso mudar porque o tarô falou, não, mas evite, né? Se for necessário, então busque ali se proteger, busca uma proteção espiritual, busca ali você fazer uma mudança muito consciente do que você está fazendo, porque a tendência de dar ruim é grande, entendeu? Então não é que você não pode fazer. E eu vou ser sincero, se o tarô fala assim pra mim, não é uma semana de mudanças, eu não vou mudar. Pode estar horrível a minha vida, mas eu vou deixar, eu vou avaliando, eu vou verificando, eu vou tomando atitudes. Também o tarô não tá falando assim, senta, fica esperando. Você precisa sim traçar esse caminho de mudança, precisa começar a fazer o processo de mudança, tomar a iniciativa de fazer acontecer as coisas, mas não é como se fosse assim, imagine um filme, né? Você precisa começar a rodar o filme, você precisa começar a editar o filme, você precisa fazer toda ali, gravar cenas e tal. A semana pede isso, tá na hora de você gravar cenas e tal, tá, mas não é o momento de você lançar o filme. Basicamente é isso. Você pode gravar, você pode editar, você pode gravar cenas, arrumar o que você tem que arrumar, mas não lance o filme, entendeu? Ou seja, você pode fazer as coisas. Eu quero mudar de casa, eu quero mudar de emprego. Dá o exemplo do emprego. Você quer mudar de emprego? Você já tem algum outro emprego em mente?
Ah, não, nem tenho. Então, você só sabe que você não está bem no seu trabalho. Então, a semana ela pede para que você tome iniciativa. Tá, não estou bem no meu trabalho, não adianta ficar reclamando, reclamando. Gente, eu vou ser sincero, quantas vezes na minha vida eu vi pessoas reclamando, reclamando, reclamando que o trabalho é ruim, porque aqui é horrível, porque não sei o que, porque não sei o que, tanto e reclama. Aí eu pergunto, em algum momento, se as pessoas estão reclamando, tomar a iniciativa de deixa eu procurar um outro emprego, deixa eu procurar um outro local para trabalhar? Não. Tá lá, acomodados, digamos assim. Porque a pessoa que reclama e não faz nada para mudar, é uma pessoa acomodada. Entendeu? Então não adianta reclamar. Você precisa agir. O mago fala agir, ação, tá? É o momento de você fazer acontecer. Mas o que eu posso fazer essa semana então se eu não posso já dar um pé na bunda do meu trabalho atual, por exemplo? É o momento de você mandar currículo, você participar de entrevistas, você ir atrás, você pesquisar se esses locais realmente para você trocar 6 por meia dúzia, porque às vezes você, ai, meu trabalho tá ruim, você vai pôr o trabalho é 1000 vezes pior, entendeu? Então, avalie bem, né? Como o Eremita fala, é para você essa semana para você refletir muito e agir sim, mas agir com consciência e maturidade. E ter a plena certeza de que os cortes da morte são definitivos, entendeu? O eremita ele convida a gente a entender que a partir do momento que você cortou, cortou. Ah, você morreu, morreu. Você vai para um outro plano de vida, você vai para um outro plano espiritual. Não tem como você reverter a morte. Uma vez que você deu fim, acabou. Você tirou da sua vida em definitivo. A morte, ela vem e passa uma vez. Passou, não tem mais o que fazer. Então o eremita, ele fala e traz esse convite de, olha, antes de você sair cortando tudo que não te faz bem, pera lá, avalie para ver se realmente não tá te fazendo bem ou é você que tá tendo outros problemas e tá achando que é isso. Porque às vezes a gente acha que o problema tá no relacionamento e é o trabalho. Pensa que tá no trabalho, mas é um relacionamento. Entendeu? Então reflita bem antes de tomar qualquer decisão. Não dê cabo de nada. Não decrete assim, vai acabar e pronto. Você pode até chegar a essa conclusão com você, mas não haja nesse sentido. Vai fazendo as outras coisas que envolvem essa decisão. Quer sair do seu trabalho? Vai traçando seu plano de transição de carreira, vai dando passos no seu plano de transição de carreira. Quer fazer uma mudança de casa, como eu dei o exemplo? Quero me mudar de casa. Ok, sem problema, pode mudar de casa. Mas não faça mudança agora. Que tal você ir pesquisando melhor preço de carreto, melhor forma de mudar? Já vai empacotando as coisas, entendeu? Vai aquilo que você não vai usar essa semana, já vai guardando, mas não efetive a mudança essa semana. A menos seja assim, tipo, não dá, já pediram a casa, etc. E é claro, gente, o universo ele é sábio. Você é sábio, a resposta está dentro de você. Não é porque eu falei aqui que não é um período para mudanças que você não vai fazer as mudanças. Você sabe. O eremita fala, você sabe as respostas para suas dúvidas. O tarô aconselha a não tomar essas atitudes, porque assim, se é uma atitude que você já pensou, já ponderou, já tentou reverter, já tentou fazer um monte de coisa e você chega à conclusão de que não dá. É definitivo. Eu sei que a partir do momento que eu sair, não tem como voltar mais. Então eu vou fazer porque eu já sei que é isso que eu quero. Então, se você tem plena certeza, assim, tipo, não é nem 99, é 100% de certeza. Você tem 100%, não resta dúvidas. Não dá mais, aí você dá fim. A morte, ela só pede para que você tenha essa consciência plena de que uma vez que cortou, não tem como voltar. E aí é bem aquilo. Eu não sei. Sabe aquela coisa, tipo, eu não tô muito bem no meu relacionamento, tô pensando em separar.
Tá, mas você tem certeza absoluta, você tem 100% certeza, você ali crava ali, você assina embaixo que você tá ciente de que não dá pra voltar mais ao relacionamento, eu vou terminar e pronto, acabou, porque não dá mais, eu estou ciente, é atitude madura, gente. Isso é atitude madura, isso é ser homem, é ser mulher, não é ser uma criança. A partir do momento que você assume, sim, a responsabilidade, sim, eu estou encerrando esse relacionamento porque não dá mais pra mim, entendeu? Aí sim, aí tá tudo bem. Aí você pode encerrar, a semana vai estar muito propícia para isso, mas desde que você haja, tome iniciativa, tendo sabedoria. Então, para finalizar, posso fazer mudanças? Posso transformar minha vida? Posso finalizar coisas que não me fazem bem? Pode, desde que você saiba muito bem, você já olhou para você, você já tomou as decisões, você já está trilhando esse caminho há algum tempo. O eremita, ele convida assim, ou você inicia esse caminho, ou você já está trilhando esse caminho. E com sabedoria e maturidade. É você assumir a bronca de que eu sou responsável por aquilo que eu faço. Aprenda a ser responsável, não se faça de vítima. Seja responsável. Acabou? Acabou. Pronto, acabou. Eu não quero mais, acabou. E saiba que a morte só passa uma vez. E ela passou, passou. Não tem como voltar atrás. Então, cortou, cortou. Morreu. Pode ser que lá na frente volte, como se fosse um karma, assim, né? Pode ser que volte. Volte, mas tenha certeza. Qualquer coisa que você finaliza hoje, se você voltar lá na frente, daqui a alguns anos, não será a mesma coisa. Não será. Conheço muitos casais que se separaram porque não deu certo e tal. Aí depois se reconciliaram, tentaram começar novamente a relação e não é mais a mesma coisa. Pode dar certo? Pode, mas não é a mesma coisa. E se não é mais a mesma coisa, pode ser tanto pro lado ruim, tipo, voltei, mas não tá dando certo, foi a pior decisão que eu tomei, como pode ser pro lado bom, porque às vezes esse retorno traga para você a maturidade que às vezes você não teve da primeira vez. E agora você já sabe lidar melhor com a relação, os dois sabem lidar melhor com a relação, mas tem coisas que não tem volta. Você pediu demissão do seu emprego, não adianta você querer voltar. Muito pouco provável que o seu chefe vai contratar você de volta. Entendeu? Só se ele estiver precisando muito de você. Mas do contrário, ele não vai contratar você de volta. Você que pediu pra sair, você que pediu pra terminar aquela relação, você terminou aquela relação. Então, cuidado, tá bom? Em resumo, cuidado, tá? Então, pode sim finalizar as coisas nessa semana, desde que você esteja muito sábio, muito assim, muito ciente do que está fazendo, muito, sabe, não sendo criança e assumindo suas responsabilidades e fazer acontecer. Então, você já pensou, já refletiu, está trilhando esse caminho, está buscando sabedoria, você já tem a sabedoria suficiente para fazer acontecer, e você já refletiu e tá, tudo que você podia fazer, tudo aquilo que o mago podia fazer, ele já fez. Tudo que era possível fazer para não chegar na parte da morte, você fez, mas não dá. É 100% certeza, é 100% que não dá para mudar. Então, que não dá para fazer diferente. Então, aí finaliza, tá bom? Então perceba que é uma semana que vai pedir muito pra gente deixar a infantilidade de lado. Deixar aquele aspecto criança, aquele aspecto infantil, de vítima, de fazer aquilo que eu quero, se jogar no chão, chorar, sabe? Tá esses tempos atrás, essas semanas aí atrás, dá uma trend aí da galera aí jovem chupando chupeta porque acalma a ansiedade. Bom, se acalma mesmo, eu não sei. Eu sei que eu tenho outros meios para acalmar minha ansiedade. E chupar chupeta não é esse meio, tá? Então, pra mim, não. E eu acho, sim, minha opinião, tá, gente? Não acho que seja algo saudável, tá? Já passou a época de criança. Agora, o que falta para você se libertar da ansiedade, que é uma dica, busque olhar mais para você
E busque encontrar aonde estão essas feridas que causam ansiedade e age em cima delas. Porque às vezes a nossa ansiedade nada mais é do que ações que não tomamos, decisões que não tomamos, entendeu? Decisões importantes. A partir do momento que você toma decisões, por exemplo, seu relacionamento está horrível, seu relacionamento com seu marido, sua mãe, seu irmão, sei lá com quem, não tá bom, você viu que não tá bom, então você vai lá e toma a decisão e assume que realmente não dá mais. O que deu, deu. E pra mim, chega, né? Pra mim, já deu. É o momento de cortar. E corta essas relações. E não fique adiando essas decisões. Quanto mais você adia, sabendo que não tem volta, porque chupar chupeta não vai resolver o seu problema. Garanto pra você. Você não vai ficar mais tranquilo porque você tá chupando uma chupeta. Não sei, não, assim, pode até ser. Se eu estiver errado, sabe? Se alguém souber aí de estudos científicos que provam que chupar chupeta, mesmo estando grande, ajuda a aliviar a ansiedade, pode postar aqui embaixo que eu faço questão de ler e posteriormente fazer um vídeo falando, ah não, gente, estava errado, realmente chupem chupeta porque vai ajudar, mas pelo que eu conheço, pelo que eu sei da vida, assim, não sou uma pessoa tão, assim, vivida, mas pelo que eu sei, chupeta não calma a ansiedade, não, tá? Então é hora de você ser mais maduro, deixar esses aspectos infantis de lado, haja, faça acontecer, tá bom? Um beijão pra vocês, um ótimo domingo, um ótimo fim de semana, que Deus abençoe todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!